Nessas atividades ostensivas, de um modo geral, seja dentro dos cursos, seja dentro dos batalhões, dentro dos grupos táticos, qual é a atividade que mais te surpreende? Pegando esse gancho aqui do colega morto, né? Que mais te impacta, assim? Assim, com o tempo, a gente na polícia, a gente vai meio se acostumando com as ocorrências, né? Eu lembro a minha primeira ocorrência que eu peguei, meu primeiro serviço pela Guarda Municipal, a gente foi chamado já para uma lesão à bala, né? Isso ainda no Eusébio, tá falando? No Eusébio, no tempo da Guarda. Certo. Minha primeira ocorrência pela Guarda Municipal, uma lesão à bala, que é como chega na frequência, né? Quando eu cheguei lá, o comerciante, amigo da polícia, né? Sempre tem aquele cara que gosta da polícia, tinha sido alvejado no bairro lá no bairro que fica a prefeitura do Eusébio. É um bairro bem crítico lá no Eusébio. Quando eu cheguei lá, aquela imagem pra mim ficou meio que cruel, né? Passei vários dias pensando. Aí no segundo dia de serviço, outra ocorrência policial em que tinha uma pessoa morta. Aí aquilo pra gente vai se tornando algo natural, algo comum. Mas algo que uma ocorrência que acho que mais abala a gente é ocorrências de suicídio, né? E ocorrências que envolvem criança. Criança é complicado. Eu costumo dizer que hoje, né? Poucas coisas me comovem, mas quando mexe com animal, criança e idoso, meu irmão, eu fico pensando, meu, que cara covarde, como é que o cara vai ser com uma criança, né, velho? Um cachorro, como é que vai ser um cachorro? É algo assim, cachorro pode se defender, uma criança pode se defender, é um ato de covardia, assim, imensurável. Verdade. Como o cara, eu concordo, atos com crianças, com idosos, com mulheres, com animais, é realmente... O cara chegou no limite da maldade, né? Ele e da covardia. Isso. Da covardia, uma coisa é você se deparar com um outro homem, bora noite na mão aqui, bora tirar aqui uma onda aqui e tal. Para uma criança, macho, qual é a capacidade de uma criança defender? Não tem defesa alguma. Nenhuma, meu irmão. Nem raciocínio tem para poder entender que aquilo... O que está acontecendo é maldade pura. Sim, completa, vamos aí. Sim, aí a ocorrência que abala a gente é quando a gente vê ocorrências que envolvem criança, né? É bem complicado, mas com o tempo a gente vai se acostumando com essas ocorrências que fica algo comum, né? A gente chega no local de crime, vê as pessoas mortas e pra gente é algo que não abala tanto, né? E na Polícia Militar? Tu falou da guarda, não foi? Isso. Na PM, qual foi a situação que mais te incomodou? Essa do policial que eu cheguei e vi o policial morrendo lá na ocorrência policial foi meio chato pra mim, né? Essa ocorrência. Tá, vamos lá. Tu tem algum história de confronto? Tenho. Contei pra Nessa ocorrência que teve o policial, a gente teve o confronto com o primeiro bandido, né? E depois a gente teve que ter negociação com reféns. E na negociação a gente teve a troca de conta tiro. detalhes como é que foi a situação. Chegou lá no local, tava o companheiro morto. Pronto, nós chegamos no local, a galera pode até depois pesquisar essa ocorrência, vai só colocar assalto a Zeni de Limoeiro. Como foi a ocorrência? Chegaram com 5 bandidos no carro, eles vieram de Mossoró. Mossoró faz ali Rio Grande do Norte, Ceará, faz ali divisa de estados, né? Aí eles chegaram pararam o carro em frente a Zeni, 3 desceram e começaram a abrir a Zeni para fazer um furto, né? A viatura da área recebeu o chamado e foi atender. Os policiais foram até safos, pararam a viatura numa esquina, foram andando, abordaram e botaram os 3 bandidos na retaguarda do carro, né? Do carro deles. Só que um dos bandidos da ocorrência correu. O cabo Romeu correu em direção aos bandidos. Só que dentro do carro tinha mais 2 bandidos. Quando o Romeu voltou, os 2 bandidos que estavam dentro do carro atiraram contra ele. Um pegou no ombro, o outro na cabeça. Foi o que o Romeu fez. Correu, dobrou a primeira esquina. Quando nós recebemos... Mesmo baleado. Quando nós recebemos a ocorrência, a gente recebeu que era um confronto de um assalto a policial. Chegou meio distorcida a informação. Quando nós chegamos lá, tava só um carro parado em frente a Zeni, todo picotado, sem ninguém dentro. Quando nós dobramos a primeira direita, tava lá o corpo do Romeu assim, ainda meio... E os 2 policiais meio que chorando. Aí a gente fez o primeiro atendimento, levou para o hospital. Infelizmente ele morreu no hospital, né? Começamos a captura, a busca do bandido. Logo, isso aconteceu mais ou menos 1h da manhã. Mais ou menos umas 2h30 da manhã a gente teve o confronto com o primeiro. Teve a troca, o bandido morto. E mais ou menos umas 3h30 da manhã a gente recebeu a notícia que 2 bandidos estavam dentro de uma casa com 2 reféns. Eram os mesmos? Eram os mesmos. Legal que eles pularam o muro onde o Romeu caiu, bem em frente. Então onde os policiais estavam chorando foi onde eles pularam o muro. Aí ficaram com 2 reféns. Aí na frente da ocorrência estava o tenente de Souza, que hoje é do Cotá, né? O tenente tomou a frente da ocorrência, teve a negociação, eles estavam com
mais de uma arma, um deles estava com mais de uma arma, mas no final teve que ter o confronto para poder eles se entregarem. No confronto, os 2 morreram. Então, dos 5, a gente conseguiu pegar 3. 2 fugiram. O 4 teve um confronto com a polícia lá em Mossoró, também morreu no dia. E o 5º foi preso depois. Situação complicada. E aí eu te pergunto, fazendo um paralelo com os cursos, daí a importância de você ter um treinamento, ter aquele curso constante, porque é nesse momento que você começa a utilizar de fato o que você treinou. Isso. Né? E aí que eventualmente um policial que passou o curso de formação, o cara não se especializou, o cara não se aperfeiçoou, numa situação dessa ele vai colar as placas. Isso, e a sua vida tá em jogo, né? Exatamente. Sabe quando foi que eu vi que eu deveria treinar mesmo? A ocorrência no tempo da Força Tática. Ainda com o Sargento Moro, né? Ele fez a divisão lá, que a gente tinha uma informação de uma casa lá no Parcavaí. A gente foi lá pra pegar esses bandidos. Na divisão ele botou 2 policiais para um lado, 2 pro outro. Sei que na divisão tava eu, outro policial. Quando a gente entrou, começamos a troca de tiro com um dos bandidos, né? Só que minha arma deu pane. Quando eu olhei pro lado, cadê meu colega? Não veio comigo. E minha arma pane, e eu sem saber solucionar aquela pane, perdendo tempo. A minha sorte, o bandido correu por um matagal, bem alto. O objetivo dele não era me matar, era apenas fazer a fuga, né? Ele correu, atirava ao léu e não me atingia, e eu consegui sanar a pane, mas se fosse depender do meu treinamento, das minhas habilidades naquele momento, infelizmente eu teria morrido. Naquele momento eu vi, cara, eu tenho que investir em mim, porque aqui a diferencial vai ser a minha vida. A diferença entre treinar ou não é eu voltar vivo para casa. Aí eu comecei a investir em treinamento, comecei a viajar. O primeiro curso fora que eu fiz foi em Curitiba. Viajei para Curitiba, no tempo fui bastante criticado, muita gente, cara, tá investindo dinheiro e tal. E hoje em dia, muita gente que me criticava, hoje em dia tá ali pegando conselhos, indo pra nossa linha. Graças a Deus a gente consegue mudar muito a mentalidade de muita gente, né? Engraçado, entre aspas, né? Interessante. Quando você se depara com a situação de um policial, por exemplo, fora de serviço, né, que entrou em confronto, né, com o bandido e tudo, e eventualmente ele morre, muitas vezes é porque deu pane a arma dele, né? Isso. Deu pane a arma dele. Interessante sobre panes, e muitas vezes a pane é por algo simples que você não faz, que é manutenção da arma. Isso. O cara pega a arma, recebe a arma do Estado, dá uns 2, 3 tiros, limpezinha, depois nunca mais, né? Tu como instrutor, tu aconselha, né, a fazer limpeza, a fazer a manutenção constantemente para que evite isso, não é isso? A pane pode ser gerada pela falta de manutenção normalmente, né? Pode ser gerada por munição velha, a galera também não troca. O fabricante indica, depois de abrir a cartela, trocar a cada 6 meses. A galera quer passar 1 ano, 2 anos com a mesma munição. Então pode ser gerada também por munição velha ou por falta de manuseio do operador. A parte de manuseabilidade. Uma empunhadura errada, entendeu? Empunhadura errada? Empunhadura errada gera pane, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? Sobre isso. Assim, o cara bota uma empunhadura baixa, a arma não vai ter força suficiente para movimentar o ferrolho, pode gerar uma pane. Aí pode ser que essa seja a causa da pane dele, a má eficiência do manuseio do operador.